Bem, boa noite a todos. Imagino que alguns já saibam, outros não sabem, ou sabem muito pouco da igreja, como é que essa igreja começou 10 anos atrás e da forma como ela começou. Eu acho que essa igreja, numa cidade que já temos tantas igrejas fiéis, que pregam o Evangelho, e por que mais uma? Na realidade, tudo começou com um fim. O final de alguma coisa gerou o início de outra coisa. Então, esse fim foi o fim do meu ministério na Igreja Batista Manancial, que antes se chamava Tevelândia, e onde eu estive como pastor durante quase 20 anos, pastor titular. Essa questão de pastor titular é algo que tem muito a ver, como vocês vão entender daqui a pouco, com o início da nossa igreja. Então, as igrejas batistas regulares, de uma maneira geral, elas seguem um modelo em que um pastor, chamado, geralmente chamamos de pastor titular, pode ser outro nome qualquer, mas esse é o mais comum, em que ele é responsável por tudo o que acontece numa igreja. Tudo, 100%. No sentido, claro, de autoridade, de administração, de providências e tudo. Obviamente, a igreja é um corpo, cada um tem uma responsabilidade e tudo mais, e ele não é o dono da igreja, não é o chefão da igreja, mas ele é responsável. Então, se alguma coisa não está andando bem numa área da igreja, pode ser uma área dos casais da igreja, pode ser uma área de quem é encarregado das finanças da igreja, não vai bem, aquilo ali vai ruim, está mal feito aquele trabalho, ou o prédio está caindo aos pedaços, ou qualquer coisa. Se alguém tem que tomar uma iniciativa e tomar uma providência e, no final, ser responsável por, pelo menos, tentar solucionar o problema ou alguma atitude com relação a uma situação tal ou tal, missões na igreja, qualquer área que você imaginar, o pastor vai ser responsável, ele é o primeiro procurado para esse tipo de coisa. Obviamente, ele vai delegar e vai ter toda uma estrutura em que ele vai distribuir a carga, obviamente. E a carga principal dele deve ser a pregação e o ensino, ou pelo menos o que se está ensinando na igreja. Ele não vai ensinar tudo, obviamente, mas ele é responsável pelo que se está ensinando na igreja. E as pregações, ou pelo menos grande parte das pregações. Esse modelo funciona bem até um certo ponto em que, ou dizendo de outra forma, funciona bem com uma consequência natural deste próprio modelo. É o peso da carga. Então, cansa muito. Exige demais do pastor titular este modelo de direção de igreja que a maioria das nossas igrejas batistas regulares adotam. Então, eu não fui exceção quanto à questão de sentir o peso deste trabalho. E, obviamente, aí a capacidade de um ou de outro carregar um determinado peso vai variar de pessoa para pessoa, a constituição física da pessoa, ou psicológico, ou emocional, ou seja, do que for, ou uma combinação dessas coisas, vão determinar a capacidade de alguém suportar um certo peso. E, na realidade, 20 anos como pastor titular já é um tempo em que não se vê muitos pastores com este
essa responsabilidade numa só igreja. Existem até com mais, mas já não são tantos, porque pesa demais. No meu caso, desde 30 anos de idade, eu tenho uma restrição de saúde, e que na área intestinal e ligado com a parte, como é que chamam, funcional, é um pouco complicado explicar isto, mas que me limitava bastante. E sem falar na voz, tive problemas de voz ao longo de vários anos no ministério, mas o que mais pesava, mesmo que pesou muito, foi essa limitação de saúde, e vários médicos comentando que eu não iria suportar, e que eu já estava ficando com 50 e tantos anos de idade na época, foi antes de 2006, e que eu tomasse alguma providência, porque esse tipo de doença, você faz exames clínicos, físicos, e não dá nada. Não dá nada, não é um tumor, não é uma coisa física, mas gera muito sofrimento. E os médicos não sabem explicar a origem, a não ser dizer que é da mente, ou é psicológico, e pronto, mas não tem tratamento, não tem remédio. Pode ter paliativos que ajudam um pouco, mas não resolve. E isso tem a ver muito com o estresse da pessoa. Então, fui muito aconselhado por médicos e tudo, dizer o que você faz na vida e tal, e eu falava e tal, e diziam, olha, você tome cuidado, você não, é muito pesado esse cargo, igreja com 250 membros e tal, e responsável geral pela igreja e tal. Então, isso foi me deixando, esse problema de saúde foi me deixando sem muita disposição de continuar, além do próprio cansaço do cargo em si, foi uma somatória. Então eu comecei a desconfiar que não ia durar muito tempo. Lá pelo ano 17, 18, 17º, 18º ano de pastorado na Manancial, comecei a ver que não ia aguentar muito tempo. E dei alguns sinais de avisos para a igreja, de cansaço, de saúde e tal, e tentei algumas soluções de maneira que eu continuasse lá, na igreja. E por todos os lados que eu tentei, procurei, não consegui. Então, entendi que Deus estava fechando as portas ali, quanto ao meu ministério de pastor titular na Igreja Batista Manancial. E vi a hora, então, de ter que entregar. Quando eu me lembro até que eu fiz uma viagem que para mim foi histórica, lá para Petrolina, para perto do meu grande amigo Timóteo Rainer, que está aqui, inclusive, para meu grande prazer. Eu fui lá só para isso, porque eu digo, rapaz, eu não sei mal o que eu faço, eu não estou aguentando o peso e tudo. Ele disse, você está burnout. Isso em inglês você está estourado, está mais do que cansado, estrupiado, esgotado, detonado, né? Seria algo assim, né? Então, eu digo, rapaz, eu estou sendo maluco em deixar uma igreja dessa de 250 membros, eu sou louco pela igreja, a igreja acho que me quer muito bem também, me respeita e tudo, e, obviamente, quando eu digo falar com Timóteo, eu já tinha falado aqui, obviamente, com a Sandra o tempo todo, trocando ideias, e meu pai, minha mãe e tal. E disse, não, você não está ficando doido, não, acho que muita gente na sua idade faz isso, deu alguns exemplos e tal, nessa própria idade mesmo, 50 e tantos anos de idade, e alguns não aguentam, outros aguentam, alguns aguentam, outros não aguentam, outros morrem, tem todo jeito, né? E se você está no seu limite, está no seu limite. Então eu avisei a igreja que ia sair e deixar o cargo. Foi interessante, porque eu me lembro que, numa das vezes, já me despedindo da igreja, eu disse, eu não pretendo mais ser pastor titular de uma igreja, nunca mais na minha vida. Eu não pretendo.
Um crente falar de uma maneira definitiva deve ter muito cuidado, porque não sabe o que Deus tem, especialmente um pastor, alguém que tem um ministério público. Então eu coloquei, não pretendo, não está nos meus planos, acho que eu não aguento mais, e já fiz essa parte aí na minha vida. E eu sei que a igreja adota um sistema de pastorado titular, como era o comum, é o normal, ainda hoje é. Aí eu até disse, se um dia a igreja precisar de um pastor para pregar, sou candidato. Falei bem, assim, falei claramente isso. E deixei o pastorado. Pronto. Depois eu até soube, depois que aconteceu, embora tivesse lá parentes, como você sabe, pais, irmãos e tudo, mas depois eu soube que tinha havido lá na igreja uma sondagem, uma votação, até hoje eu não sei os detalhes, mas para saber se a igreja queria mudar de sistema de governo, ou sistema de ser gerida, de titular para algum outro tipo diferente, que tivesse a ver com que encaixasse um pastor de pregação. E, como eu falei, era candidato. E o resultado é que, eu não sei os detalhes, e procurei não saber mesmo, até hoje não sei, é que a igreja resolveu formalmente continuar com o esquema de batista regular, quer dizer, o esquema de pastor titular, e começar a procurar, onde aparecesse no país, um pastor para ser o meu substituto. Pronto, então, não me admirou muito, isso aí, eu encarei com muita naturalidade, acho que a igreja fez muito, muito correto, em continuar naquele sistema que ela já conhecia tão bem, e já tinha, sei lá, 30 e tantos anos, 40 anos de fundada já, e indo bem, então não tinha motivo para mudar, eu achei aquilo muito natural. Não tinha a menor ideia do que eu ia fazer quando eu saí, porque para ser pregador evangelista, eu não via muito sentido nisto, conferencista, evangelista e tudo, eu não gosto muito de viajar, e achei que não era por aí. E não tinha solução, não tinha resposta. E nem me preocupei com isto. Houve um grupo de amigos, alguns crentes, outros até não crentes, que passaram alguns meses falando da área financeira, alguns meses ajudando o ministério e falando de Cristo. E, obviamente, visando um reforço na área financeira. Eu era o responsável pelo ministério que eu comecei, com as pregações no site e tudo. E isso me ajudou durante alguns meses, depois parou. Mas durante algum tempo foi útil, Deus me ajudou nisto. Mas não estava angustiado, preocupado com esse aspecto, não. E comecei a ir na igreja, fui em 2 ou 3 igrejas, sondar e tal, e terminei ficando pelo menos um ano, mais ou menos, na igreja do Planalto, do pastor Genuan, pelo motivo principal, óbvio, que minha filha é de lá. Né? O Mauro Júnior era da Manancial, e lá ficou, obviamente, e o Tiago, nessa época, estava em Brasília, né? Já estava em Brasília, pois é, com a Cecília. E Mauro com a Salma na Manancial. E Suzana e Marcelo já estavam há alguns anos na Planalto, e eu sou amigo do pastor Genuan, gosto das pregações dele, e passei, então, a frequentar lá. Nas conversas com ele, que eu nessa época me aproximei muito dele, e conversamos bastante e tal, e lá depois de vários meses aí, ele falou que tinha 3 irmãos da igreja deles que tinham vontade de abrir um trabalho novo no bairro do Meireles. Os 3 moravam no Meireles e estavam orando a Deus para abrirem uma igreja no Meireles. E aquilo, não sei porquê, foi entrando aos poucos na minha cabeça, aquela ideia ali. E foi interessante que eu pensava abrir uma igreja, tentar começar um trabalho novo. Eu não tinha esse plano de jeito nenhum, não queria muito, porque já tinha 55 anos de idade, começar do zero um trabalho, não era muito por aí. Eu pensava assim, mas eu não sei se vou aguentar a saudade do púlpito, falta do púlpito. Então, fui tocando.
Até que aconteceram duas coisas interessantes. Uma é que a Manancial chamou um pastor titular. E isso para mim foi importante. Pronto, então chegou um pastor ali, pronto. Eu não iniciei nenhum trabalho com a igreja aqui em aberto, sem pastor. Então isso para mim, na minha mente, na minha cabeça, foi importante. Pronto, está ali o pastor. Não sei porque eu me senti meio liberado, como se dissesse, vá. Mas ainda era muito, muito complicado, tudo muito complicado. E um dia, lá no Planalto, eu me senti profundamente angustiado. Muito. Mesmo, digo, não vou aguentar. A vontade era me levantar, ir lá para o púlpito, dizer, não, sai daí, senta ali, que agora quem vai pregar aqui sou eu. E foi muito ruim. Naquela noite, ruim nesse sentido, muito sofrido, e eu me senti a mais solitária das criaturas naquele dia. Acabou o culto, sentei ali no banquinho ali, me sentindo, não vou aguentar, não vai dar, não aguento. Comecei a orar a Deus, aí começamos uma ideia meio esquisita, mas começamos, não tinha para onde nem começar assim, o que ia fazer e tal. Começamos um estudo bíblico no prédio onde morava o Mauro e a Salma, edifício Bruna, e um estudo bíblico lá, e, sei lá, convidar pessoas, ia ser crentes ou não crentes, e ver o que Deus ia fazer daquilo, dali. E assim foi. Curiosamente, o irmão da Patrícia, o pastor Hodgson, ele se animou com aquele estudo e começou a frequentar. Ele levava até um lanche, não era, Sandra? O que ele levava? Era um chamate. Pois é. E ele gostava daquilo, mas durou algumas semanas, aí uns 2 ou 3 meses, e não é por aqui não. Visitantes não aceitaram quase nenhum convite e tal. Tinha alguns membros de outras igrejas, mas não havia muito sentido também, porque já eram de outras igrejas. Desapareceu, aí o grupo sumiu. Aquilo ali foi o início do início da Luz do Mundo. Mas encerrou. Aí eu fui pregar num lugar chamado ABAV, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, no Meireles. E preguei lá e achei interessante o local, mas não passou nada na minha cabeça até o momento. Quando o estudo não deu certo, aí eu pensei, eu acho que eu vou começar mesmo. Vou começar mesmo do zero um trabalho. Nesse ponto, aí tem um dos 3 que estavam orando para Deus abrir uma igreja no Meireles, era o irmão Tarcísio, que era diretor da ABAV, essa tal agência de viagens, que ele era agente de viagens ele próprio, ele que tinha arranjado a sede para fazer a tal das conferências, que eu fiz parte lá. E conversando, disse, quer que eu tente alugar, de alguma forma, aquele local para o senhor começar um trabalho lá? Eu digo, vamos ver e tal. E nesse momento, o irmão Ricardo, sempre muito perto de mim, muito solícito, visitamos lugares juntos. Aí eu comecei a ver mesmo abertamente, lugares para alugar, um hotel. Eu me lembro, uma vez, domingo de manhã, eu com a Sandra fomos ver um hotel na Monsenhor Tabosa. Aí eu e o Ricardo fomos almoçar com alguém num outro local, para conversar também a possibilidade de ser no outro hotel. E ali começaram as tratativas mesmo, a tentativa minha de encontrar um lugar, mesmo para alugar e ver o que desce. Aí eu pensava assim, e isso é importante para vocês saberem, vocês da Luz do Mundo hoje. Eu não disse que não queria mais ser pastor titular, nunca mais na minha vida. Não queria porque não tinha mais condições, nem não querer, é não poder. Eu queria
Queria não, eu tinha que ser coerente com isso, eu não queria mesmo. Então, eu bolei um jeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ser pastor de pregação e ensino desta igrejinha, que, se Deus permitir, vai sair daqui. E eu vou arranjar um pastor para tomar conta da membresia e da administração da igreja. Tomar conta dos membros, os membros doentes, os membros com problema, convocar os membros, lidar com os diáconos para a questão da membresia e reuniões com os diáconos. Eu não aguentava mais reunião, 20 anos de reunião. Todo tipo de reunião que vocês podem imaginar, além de seminário que eu fiz parte, 2 seminários, diretoria de 2 seminários. Então eu estava cansado de reunião. Os meninos tinham saído de casa, estava agora só eu e Sandra, e várias vezes eu chegava em casa às 10 horas da noite, saía de casa às 6h30, às vezes pegava meu pai quando ele fazia parte da diretoria, aí às vezes ia com o Tiago, quando ele era da diretoria também, antes dele viajar para Brasília. Mas quando ele saiu mesmo, e o último saiu, só eu e a Sandra, aí eu saí de casa às 6h30, 7 horas para a reunião, chegava às vezes 10h30, 11h, e às vezes eu ficava pensando lá, a Sandra lá sozinha, os 3 já foram embora, estou nisso aqui há 30 anos, e eu já comecei a me sentir um pouco desenquadrado de tanto frequentar reunião, e já cansado disso. Então, quando veio a ideia de uma igreja nova, não era absolutamente para eu ser o pastor titular da igreja, mas eu queria ficar só com a pregação, responsável pelo ensino da igreja, e um outro pastor, colega, seria o pastor de membresia e administração, não um vice-pastor, não era a ideia, não um co-pastor. Aliás, co-pastor sim, porque co quer dizer companheiro, ao lado de. Então era um pastor ao meu lado, e com poderes em termos de administração e de membresia, e eu aqui com a parte da pregação. Aí surgiu um impasse enorme. E agora? O ovo ou é a galinha? Eu começo logo o trabalho sem ter essa pessoa do meu lado, que vai me ajudar a carregar o peso administrativo, reuniões com patrimônio, balanço, dízimo, tudo isso que envolve uma igreja, reforma na igreja e tudo, eu não queria mais nem saber. Então, a dúvida foi muito grande, foi atroz. E aí, eu espero só começar com alguém assim, do meu lado já, ou eu começo, e no começo vai ter, se Deus mandar, 1, 2, 3, 4, sei lá quanto tempo vai levar para ter um número tal, que eu vou sentir o peso de um pastorado titular, que eu não quero, e enquanto isso eu vou, desde o primeiro dia, procurando alguém para estar comigo, mas tocando o início da igreja. Nessa hora, novamente, pastor Timóteo pesou muito quando sugeriu, e eu disse para ele, eu vou me vingar lá do púlpito, e estou me vingando agora, ainda bem que é na presença dele. Não, começa, rapaz, começa esse trabalho, e Deus te manda um companheiro com o bonde andando mesmo, começa, Deus te manda um já. Rapaz, aí eu comecei e, de fato, alugamos o local, botei o Ricardo para falar com o presidente da BAV, para poder barganhar lá com parte de preço, que eu não queria entrar nessa área e tal. E, no fim, alugamos a BAV. Lá era um escritório, para os que não conhecem, e a gente entrava pelo escritório, cheio de coisa de computador, de foto de avião em todo lado, a gente de viagem, né? E navio e tudo. A gente entrava pelo escritório, aí entrava num corredor, aí tinha uma sala. E nessa sala, uma sala num tamanho razoável, talvez metade desse auditório aqui, é onde nós iríamos realizar os cultos domingo à noite, só domingo à noite. E o restante a gente ia ver. Na hora dessa, irmãos, não pode fazer muita pergunta, porque não tem as respostas. Começar a fazer pergunta demais, não sai do canto. Então, tá bom. Aí eu digo assim, e a chave? Não, a chave é nossa. O escritório é nosso, né, pastor? Está cheio de coisa nossa aqui. E os cultos? Quem vem abrir aqui para os cultos?
Assim, um funcionário nosso. E eu sou pontual, né? Quer dizer que se a gente convidar o povo para vir 6h30, o cara vai chegar aqui 6h40, 6:50, não vi. Domingo, tomou umas, não veio, não tem culto. Não. Mas ele vem, não tinha nem dúvida que ele vem, claro que ele vem, está certo. Não pode fazer muitas perguntas na hora dessa, nem ser muito exigente, pois tudo bem. Irmãos, nós ficamos 3 anos lá. Nunca esse funcionário chegou 1 minuto atrasado. Nunca. Para mim, isso foi um presente de Deus. Inclusive, ele próprio ainda foi a alguns cultos, vários parentes deles passaram a assistir os cultos lá, mas nenhum se converteu, pelo menos até aquela data. Hoje eu não sei o que a gente plantou no coração deles. Mas, então, começamos domingo de manhã, domingo à noite, e de manhã começamos a fazer, depois de um certo tempo, escola dominical, lá na minha casa. E depois, mais ainda, culto de oração. Me lembro bem que o Danilo ia, com a Adriana, o Bruce, a Carol, curso de oração lá em casa. Bom, era eu e a Sandra. Sandra sempre do meu lado, sempre ali, aquela esposa que está aí para o que der e vier, e sempre com o coração muito aberto para isso, e esse jeitinho aí, mas é uma fortaleza. Então, eu não teria feito nada sem o apoio dela. E o Ricardo disse logo, desde o começo, eu fico aqui. O Ricardo mora em Juazeiro, com Isaurília, e moram aqui, moram lá, e vão para lá, vêm para cá. Então, há essa dificuldade, essa particularidade no caso do casal. E eram membros da igreja de Juazeiro, lá do Almi, no Juazeiro. Então, mas disse, estando em Fortaleza, nós estamos aqui. Vai ser nossa igreja em Fortaleza aqui. E, praticamente simultaneamente, o Mauro e Salma disseram também, nós vamos falar com o pastor da Manancial, e vamos dizer que nós vamos começar essa experiência lá juntos, e se Deus quiser, e apoiar, e aprovar, nós ficaremos por lá mesmo. Mas deram um tempo, combinaram um tempo lá, em que eles viriam ajudar. Então, como frequência, além da Sandra, porque eu pensava, não for ninguém, eu vou pregar para a Sandra. Tudo bem. Mas, pelo menos, o Ricardo e Isaurília estando em Fortaleza, eles estarão lá, e Mauro e Salma agora. E logo, o Rogério falou comigo. O Rogério tinha sido um membro antigo da Manancial, tinha sido diácono lá na Manancial, e tinha saído da Manancial, pouco tempo antes de eu próprio sair, e tinha ido para uma igreja mais perto de onde ele ia morar, e depois que casou e tal. Aí o Rogério falou comigo, que queria conversar comigo, marcou um encontro lá no Falando de Cristo, que era lá na clínica do Roriz, que eu passei a dar expediente lá na clínica da Ivânia do Roriz, que me cederam graciosamente lá uma sala por quanto tempo eu quisesse. Então, fiquei dando meu expediente, além de casa, meu gabinete em casa, mas também lá na Lei do Mundo. Então, o Rogério foi lá e conversamos, e sem entrar em detalhes, esse pastor, eu vou me envolver também com o trabalho, e se Deus quiser, a gente pode até ficar por lá mesmo. Mas conte comigo, pelo menos no primeiro culto, e o Rogério já dirigiu o primeiro culto, tocou no primeiro culto, ele que fale depois do resultado, mas foi interessante. Mas então, o Rogério era outro peso forte. E, desde o início também, logo, quase desde o início, Francimar começou a frequentar, e o Damião com ela, o que era uma novidade, porque o Damião tinha sido membro da Manancial, e eu acho que não era mais membro da Manancial nessas alturas, não, ou era ainda, não sei. Eu sei que ele não estava muito entusiasmado com o envolvimento com a igreja e tal, e a Francimar, então, foi lá um dia, e ele foi, e gostou, e foi de novo, e a Francimar disse, pastor, daqui eu não saio mais não. Que com o Damião vindo aqui sem faltar um culto, ele não quer mais faltar, não sei o que é isso, digo, nem eu, mas vamos para frente. Pois vamos. Então, lá ficaram Francimar e Damião,
e dispensa comentários, né? O trabalho deles aqui, o Damião já em várias diretorias e tudo, mas bem no começo também. Então, esses 4 casais foram aquela equipe que Deus usou para realmente sentir que tinha uma micro congregação e que podia funcionar com bases com certa regularidade, não com certa, mas com regularidade, embora ainda precariamente só domingo à noite, embora depois de algum tempo, não me lembro bem, começamos a fazer escola dominical no nosso apartamento, e depois disso, nós ampliamos o contrato com a ABAV. Então, já havia passado alguns meses, e ele já conhecia a gente, a nossa pontualidade no pagamento do aluguel, a nossa seriedade. Então, eu disse, pais, vamos abrir também para de manhã, estamos sentindo falta e tal. E eles concordaram. Então, depois de alguns meses, passamos a funcionar de manhã e de noite, domingo e quarta-feira em casa. Logo chegou por lá o Danilo, e foi com a Adriana, não casados ainda, namorando, e algum tempo depois, pouco tempo, chegou Ives e Monique, aí a memória já não sabe exatamente a sequência exata dos que foram chegando, Gil e Vera também, depois Dênio chegou por lá, e Johnson e Zilda, e foram chegando devagarinho e tal. E convidamos muitas pessoas do bairro lá para assistirem conosco. Resultado quase zero. Quase zero. Se precisasse de retorno de convites para os cultos, para nós nos animarmos com o trabalho e tal, estaríamos liquidados, porque não houve retorno praticamente nenhum. Mas nós não estávamos dependendo disso. Era apenas um meio que nós usamos, mas se Deus não abrisse por aquele rumo ali, abriria por outros, e não foi suficiente para nos desanimar. Paralelamente a isto, eu tentando, aliás, desde o primeiro dia, eu tentando encontrar alguém para ocupar o cargo de membresia, pastor de membresia e administração, porque eu disse que eu não queria mais ser pastor titular, e eu estava sério quando eu falei aquilo, e continuava sem querer. Foi uma longa busca, sofrida busca, e acho que o dia eu estava contando, foram 5 que eu convidei para fazer parte desse ministério. Teve foi por telefone mesmo, dispensou, mas teve outros que chegaram mais perto, alguns se envolveram um pouco com a gente, e houve variações nisso, mas foi uma experiência longa, difícil, e às vezes não vai dar certo, não. Se outro não vai mandar o meu companheiro, não, porque já tem gente, já tem 12, já tem 15, já tem 20, e estou ficando pastor titular de novo, e eu não quero ser e tal. E tentava um, tentava outro. Finalmente, uma tentativa mais séria mesmo veio com o Wesley. O pastor Wesley assumiu aqui, e para valer, mas durou só 1 ano. Chegou em janeiro, lá por outubro, novembro, disse que não ia ficar e tal. Não vou entrar em detalhes, mas de uma maneira muito elegante, muito correta, e tudo bem. Mas nos deixou, então, e voltou para Juazeiro do Norte. Hoje é missionário, está indo para Portugal, inclusive, agora terça-feira, está em Fortaleza hoje, para ir embora com a família para Portugal. Então, aí voltou a estaca zero nessa questão de um outro pastor. Aí, finalmente, veio uma ideia do irmão Henrique Klein, que nós perdemos de uma maneira muito trágica, mas foi ele que plantou de uma maneira mais forte a semente quanto ao pastor Watson, e ele foi que liderou, com a minha autorização, claro. Eu digo, faça como você quiser. Então, o Henrique falou com alguns
eu vou dizer jovens, porque dois eram meus filhos, né? Pelo menos o Mauro, o Thiago já estava aqui. Pois é, então 2 filhos aí, e Ivens, Rogério. Então foi um grupo, né? Conversar com o Weidson, que era da Manancial na época, mas tudo muito ético, isso é muito comum entre igrejas, e sondar, aí ele pediu 3 meses, então, e é outra história, mas finalmente então veio o pastor Weidson em 2013, então 4 anos e meio, mais ou menos, e aí encaixou mesmo, aí nós pudemos experimentar, aí que nós fomos poder experimentar o modelo, o funcionamento do modelo que eu tinha planejado e que estava no estatuto desde o começo, inclusive, de uma divisão assim bem clara, sem um pastor titular. No caso, são 2 pastores titulares, e é assim hoje. E assim tem sido até hoje. É bom vocês saberem que esse sistema ainda está em estudo. Por mim, por ele, discutimos bastante. Quando eu digo discutir, não é brigar, não. É trocando ideias, já que experiências e tudo. Antes da primeira cirurgia dele, ou seja, 2016, não, até antes do começo da construção. A construção começou em julho, mais ou menos, de 2017, não é isso? 16? 16! Puxa, Então, até lá, nós chegamos, ele já estava com 3 anos de igreja, em 2016, um pouquinho antes disso, começamos a entrar numa conversação séria sobre o modelo, se realmente era o caso de um pastor titular, ou de um... O problema é que, no caso, não seria eu, porque sozinho eu não ficaria. E pensamos no futuro da igreja e tal, e vimos que tem funcionado bem, muito bem, porque a minha relação com o pastor Weidson é muito peculiar e muito especial, porque vem desde o tempo em que ele começou a trabalhar na empresa do meu pai, que eu trabalhava também, ele garoto, 17, 18 anos por aí, ou menos, 16 anos de idade, então já se conhecia muito, ele se converteu ao longo do trabalho lá na firma e tudo, então já havíamos trabalhado anos e anos e anos, não só comercialmente, mas depois da conversão dele na própria igreja, onde ele entrou, conheceu a Marli, se casou e tal, e ficou lá de uma maneira muito intensa e muito forte. Então, nós já nos conhecíamos muito bem, e ele um braço forte no ministério, falando ao coração, depois virou falando de Cristo. Então, já tínhamos enfrentado dificuldades de toda ordem, crises na igreja, bronca de todo jeito, momentos alegres, momentos tristes, momentos de toda forma, juntos. E ele já me conhecia muito bem, a maneira de eu agir, de eu trabalhar e tudo. Então, tem dado muito certo, porque a gente já se conhece muito bem, não há nenhum tipo de concorrência e de um querer aparecer mais do que o outro, coisa do tipo, obviamente um sentimento que seria fatal. Aliás, praticamente em qualquer situação, mas especialmente numa igreja que não tem o pastor titular, tem 2, e os 2 com poderes claramente estabelecidos, então isso não daria certo. Em outras palavras, para dar certo tem que ser uma situação muito peculiar. Então, aí veio a construção, a mudança, aí veio a cirurgia dele, aí paramos de falar esse assunto, não conversamos mais. Mas é bom vocês saberem que é algo que essa igreja um dia talvez tenha que resolver agora com mais conhecimento de causa e com experiência vivida mesmo, e tudo essa questão da forma dela ser dirigida. Muito bem. Chegou o dia, então, de nós sairmos da ABAV, que não cabia mais lá, a igreja foi crescendo, aí o Rogério ia passando e viu um lugar para alugar, ele com os irmãos Carol e o Bruce, e desceu lá o Rogério e tal, e era de uma deputada federal, estava em campanha, e
Resumindo a história, alugamos o local, lá na Casa Vasconcelos, onde vocês, vários aqui, acho que quase todos já conhecem, não preciso mais falar. Ficamos lá esse tempo até o ano passado. A igreja foi ganhando membros de pessoas que vinham sem estarem numa vida, vamos dizer, eclesiástica, no envolvimento eclesiástico satisfatório para eles, e conheciam o trabalho, outros que vinham de outras cidades, vinham de fora, e foram chegando, e alguns se convertendo, poucos, mas alguns se convertendo, começamos a batizar e tudo. Mas o primeiro batismo foi a Adriana, não foi, Danilo? Foi o primeiro membro batizado na igreja, foi a Adriana. E então Deus tem nos abençoado com uma membresia cordata, uma membresia séria, uma membresia que leva a sério. E amanhã eu vou falar mais sobre esse assunto, a vida cristã. Não tínhamos a menor, eu não tinha pelo menos, menor plano de sede própria, zero. Porque mal dávamos para pagar as despesas lá, o salário, e as despesas lá, às vezes pequenininha, muito miudinha, e o aluguel salgado, não tinha menor plano. Aí um dia, Deus fez uma coisa que eu considero um milagre, porque foi um amigo nosso, eu não vou falar muito aqui, porque o tempo já está avançando, mas nós tínhamos um amigo, papai, desde que eu era criança, tinha um amigo chamado Jaime Aquino, e era um homem pobre, rude, caminhoneiro, que começou a trabalhar com castanha e foi desenvolvendo e se tornou multimilionário, chamado às vezes o rei do caju, o maior plantador de cajueiros do mundo, pelo menos numa certa época, não sei mais hoje, e muito amigo nosso. E chegou aí várias vezes lá na Manancial e tal, e foi meu padrinho de casamento, meio da Sandra, eu gostava muito da gente, e às vezes ele perguntava para o Bruno, meu cunhado, esposo da Carmen, que trabalhava lá, ainda trabalha, inclusive, como é que está o Mr. Mauro? Em vez de me chamar de Mr. Mauro. Como é que estava o Mr. Mauro, lá na igreja nova e tal? Está bem, está bem. Aí o Bruno dizia que o aluguel estava caro e tal. Tudo bem. E o fato é que um dia foi meu 60º aniversário, meus 60 anos, o papai convidou o Jaime Aquino para ir para o culto. Um mês antes, ele disse, vou. E uma semana antes ele ligava para o papai, ficou ligando com onde era a igreja, e preocupado onde era a igreja, e o papai achou o Jaime assim, muito animado demais, sem entender bem, porque tanta animação, e queria e saber onde era e tal, e nem precisava, porque ele tinha alguém que ia com ele, o diretor da empresa dele sempre andava com ele e tal, mas estava meio diferente. Então, quando ele assistiu o culto, e eu preguei, aí ele faria aniversário no dia seguinte. Aí disse, vá amanhã com seu pai lá na Cione, que é a empresa dele, e eu quero conversar um negócio com vocês. Vão almoçar comigo lá amanhã? Pode ir? Digo, posso, com prazer. E aniversário dele também, aproveitávamos e daria um abraço nele e tal. Aí fomos. Depois do almoço, ele me chamou lá na mesa dele, aí disse, eu resolvi, neste coração aqui, aí ele batia com força, eu digo, vai já morrer aqui. Já tinha 87 anos de idade por aí, bem avançado, e ele era muito enérgico, muito vibrante com as coisas dele. Quando ele era mais novo, ele batia na mesa, as fotos quebradas, a gente ouvia de longe as pancadas dele na mesa, quebrou o vidro já, era o jeitão dele mesmo. Então ele batia com muita força, eu resolvi neste coração aqui, dar para vocês aquela casa, onde vocês estão se reunindo. Eu quase caio para trás. E disse, tudo bem, você botou no seu coração, mas quem botou mesmo foi Jesus Cristo. Eu digo, eu vou falar, eu posso perder o presente. Porque você confrontar um homem desse,
não é brincadeira, não. E ele dizer que ele botou no coração, e eu dizer que foi Cristo que botou no coração dele, antes dele botar, foi um pouquinho ousado. Eu digo, Senhor, se eu perder aqui tudinho, perdeu. Mas eu não vou deixar de falar, não. E falei, foi Jesus Cristo que botou aqui. E só disse assim, pois não, é o jeito dele. E então, resumindo a história, começou aí um longo processo. Porque o seu Jaime Aquino, quando resolve fazer o negócio, é pesado. Aí começou a apertar essa deputada, pelo preço, quanto ela queria. E foi. Cada um mais sabido do que o outro. E eu acompanhando de longe, digo, Senhor, vai pifar. Mas é tu que sabes. Aí, chegando perto de fechar, aí brigavam. Se desentendiam lá. Pronto, mais um mês. Para lá e para cá, para lá e para cá. E eu e o papai orando, e pensando, e vendo o que vai acontecer. Tudo bem. Até que um dia, realmente, fecharam o negócio. Ficou resolvido, o preço foi estabelecido, pronto. Então, na hora de dar o sinal e tal, cadê que a mulher podia vender? O terreno estava sem condições de venda. Não vou entrar em mais detalhes. Então, nós, para encurtar a conversa, tivemos que cancelar a compra da casa. Aí, fizemos chegar ao Jaime a notícia, e eu digo, bom, se ele quiser desistir, é uma oportunidade excelente para ele desistir. Eu disse que ia dar a casa, eu não posso comprar a casa, então nada feito. Mas ele foi muito correto e disse, o dinheiro da casa está à disposição da igreja. E se quiserem, eu dou o dinheiro. E vocês compram depois o que quiserem. Uma confiança muito grande. Né? Especialmente ao meu pai, velho amigo dele, e ele já me conhecia há muito tempo também. Então, ele disse, o dinheiro está à disposição. E assim fez. Então, eu tenho até foto, não sei se o Mauro Júnior colocou ali para mostrar mais tarde, uma foto dele assinando os cheques. Ele, papai e o diretor dele, ele com um bonezinho, assinando os cheques, que ficaram, então, guardados. Foram 4 ou 5 meses, os cheques se completaram, e ficamos, então, com a verba para comprar o que quiséssemos, aonde quiséssemos. Ele deu luz verde, carta branca. Aí começamos um longo processo para encontrar o lugar certo e tal, e eu tinha um plano sempre de que a igreja fosse da Santos Dumont para praia, para lá. E eu pensava que ia se situar um pouco mais ali talvez da Estados Unidos, não, antes, Santana Júnior, mais ou menos, para lá, rumo da cidade. Mas não deu, não apareceu nada. Aí, Rogério, eu sei que foi dos dois ali, não sei exatamente como foi a sequência, mas aí surgiu esse terreno, e eu vim num feriado, vim com a Sandra, e estava o Rogério esperando aí para mostrar. Aí entramos, carrapicho aqui e tal, aí entramos, e para mim ali estava resolvido, isso aqui é o terreno da igreja, é esse aqui. Fiz uma oração ali com a Sandra e o Rogério, agradecendo a Deus, praticamente agradecendo a Deus pelo terreno, porque dava para nós comprarmos e ainda sobrar alguma coisa para a construção, não total, mas alguma coisa para a construção. Depois a gente pensa na construção, não pode fazer muita pergunta de cada vez que não funciona com Deus assim. Vá usufruindo as bênçãos à medida que vai andando. Não faz muita pergunta, não complica as coisas com Deus. Então, até aquele dia ali, era aquele terreno. O que sobrava não ia dar para fazer uma sede, mas ajudava muito, e o resto, não sei. Então, fechamos o negócio do terreno, quase que não deu certo lá, então, detalhes, é porque a gente olha para trás, tudo parece muito fácil, mas, na realidade, é mais complicado do que a gente pensa. Então, o fato é que nós compramos o terreno, e aí veio a ideia da construção. Mas aí vem a questão da verba e tal, aí entrou na história o Ricardo, com a empresa dele, e a Mid Missions, e vou falar um pouquinho disso amanhã à noite, embora bem pouco. E o fato é que fomos nos compondo com o que a gente tinha ainda
de saldo, e essas organizações, e alguns outros, e tudo, e a gente foi se compondo, e no fim achamos que sim, daria para encararmos com responsabilidade e com muita coragem também, porque nós iríamos ficar ainda anos depois da Constituição, ainda iríamos ficar comprometidos com essas organizações, tudo combinado, com parcelas e tudo, mas concordaram com isso, mostrando confiança na igreja e tudo, e assim foi feito, e assim estamos aqui. Eu olho assim e digo, eu não entendo como é que algo assim aconteceu. Já estou encerrando, mas eu quero frisar um detalhe que o irmão Jaime, o amigo Jaime Aquino, ele era, como eu falei, um homem pobre, ficou rico, muito, e era muito cuidadoso com o dinheiro dele, óbvio, muito. E algumas vezes eu pedi a ele ajuda para as conferências falando de Cristo, que fizemos 7, ou foi 8? Foi 8, acho que foi 8. E ele sempre ajudava com um valor modesto, mas significativo para a conferência. E eu sempre colocava lá patrocínio lá da Cione e algumas outras também e tal. E ele era muito seguro. Eu me lembro uma vez, já contei essa história, mas vou contar aqui, que ele disse, quanto é que você quer dessa vez para fazer essa conferência aí? Eu digo, não, Jaime, você é que diz. Não, sou eu que diz. Você que diz, Mauro. Você que diz quanto é que você quer. E faça o seguinte, na primeira você ajudou com 4 mil, na segunda com 3, na terceira com 2, mais ou menos assim. Está diminuindo, vamos botar para os 4. Aí ele disse, 4 de 4, pegou o telefone para a secretária, fulana, faça um cheque de 2 mil por Mr. Mauro. Está satisfeito? Nego velho, ele vem chamar de nego velho também. Satisfeito, nego velho? Eu digo, muito. Se fosse R$500, eu estaria tão satisfeito quanto. Você está ajudando, não tem obrigação nenhuma, você não tem que me dar explicação nenhuma. Se você é o que você se sente confortável, eu estou morto de alegre, Jaime. Pode ser 4, pode ser 2, pode ser o que for e tal. Eu estou contando isso para mostrar que este homem resolve sem ninguém pedir. Isso é que eu chamo de milagre. Meu pai nunca pediu a ele R$1 para a Igreja Batista Luz do Mundo. Até da Manancial ele era, embora tivesse muito interesse, também, claro, desde o começo da nossa congregação, depois da igreja. Eu nunca cheguei perto de dar assim, uma indireta para o Jaime Aquino quanto à questão financeira da igreja, de ele dar alguma coisa, ou ajudar em alguma coisa. Nunca. Então, ele chegou lá, ele viu lá o trabalho e foi colocado no coração dele. Como ele disse, eu resolvi neste coração aqui, né, que eu interpretei como sendo Cristo e até hoje interpreto. Mas um homem que sempre se comportou assim, como eu falei com relação àquela doação, é muito seguro, muito firme nas coisas dele, chega e resolve dar uma casa inteira no valor de, não vou dizer o valor, mas é um valor elevado. Tanto que deu para comprar esse terreno aqui e mais talvez metade dessa construção aqui, um valor elevadíssimo, para dizer a verdade, em termos do nosso tamanho, dos nossos valores. Isso sem ninguém pedir. Então, Deus mostra o poder dele de penetrar a mente de alguém. Infelizmente, não posso dizer que, de acordo com o meu conhecimento, o Jaime morreu crente. Ele morreu há uns 2 ou 3 anos atrás. Morreu no hospital, na UTI, ficou lá alguns dias, meio isolado e tal. Então, não podemos dizer qual o estado espiritual
em que ele morreu. Ouviu muito o Evangelho, ouviu de mim, ouviu de meu pai, ouviu do pastor Timóteo, ouviu do pastor Haroldo, pai do pastor Timóteo, muito amigo dele. Então ele ouviu o Evangelho, tinha empregados evangélicos, claro, muitos, e tudo. Então ele conhecia o Evangelho. Então que ele tinha material de bíblico, de material no sentido de doutrina, de ensino, do que era uma salvação e tudo, tinha. A mamãe chegou a falar para ele já bem idoso. Então, não sabemos, aí só Deus sabe, só no céu não vamos saber se o Jaime fez as pazes com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Não sabemos. Mas o fato é que, até aquele momento, com certeza, ele não se identificava como um crente, mostrando o poder de Deus de penetrar na mente de alguém, mesmo sem Cristo, até onde a gente saiba, e fazer algo deste tamanho. É um privilégio ter a igreja hoje aqui reunida, numa sede própria, ou quase própria, até a gente pagar o último real, mas uma sede própria, e com 95 membros, como temos hoje, oficialmente, e não estamos dando muita importância a números, nunca demos, nem eu dou, nem o pastor Weidson dá, não estamos muito ligados com isso, não temos... Eu comecei a saída de uma igreja em que eu fazia parte, era louco por aquela igreja e tudo, no dia em que o pastor chegou lá com um gráfico, aí disse, esse é o meu plano para esta igreja. Hoje nós temos, sei lá, 50 membros, é uma igreja pequena, 70 membros. Então, o plano é daqui a um ano nós termos 100, daqui a 2 anos termos 200, e daqui a 3 anos tal, e daqui a 4 ou 5 anos termos 500 membros. Esse é o meu alvo para esta igreja. Aí eu pensei, já estou querendo sair, porque isso não é alvo que se trace para a igreja nenhuma, onde quem converte é o Espírito Santo. Não temos o menor critério, a menor noção do critério do Espírito Santo para salvar almas. Não temos, a não ser que Deus revele numa revelação direta, que eu não creio que tenha sido o caso. Então, amanhã eu vou falar um pouquinho disso. Não temos planos de membresia, de tamanho de igreja. Não temos. Gostamos, quando alguém se converte, gostamos de dizer que começamos com 0 ou 2, eu e Sandra, e foi, eu tenho 95, gostamos de dizer, e que alguém se converteu semana passada, e na atrasada, e se 8 se converterem nos próximos 2 meses aqui, amém. É gostoso crescer, sem dúvida, um crescimento saudável. A Bíblia fala em crescimento, tudo bem, mas nunca como um objetivo muito importante.